Olá, meu nome é Erickson Chagas, eu sou capelão hospitalar na região de Curitiba, onde nós podemos servir ao Senhor e confortar as pessoas através da oração, da música, uma vez que eu sou músico e uso meus instrumentos para o conforto dos enfermos. Mas um dos nossos ministérios também é, através desses vídeos, levar o conforto para os enfermos e seus familiares. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que se encontra em João capítulo 9, que fala, e que é um pedido, que é um clamor também, perguntando: quem pecou, Senhor? Senhor, quem pecou? E quando nós falamos de enfermidade, quando nós falamos de luta, de doença, de problema de saúde na nossa família, é curioso que muito se pergunta sobre isso. Por que fulano está sofrendo? Por que fulano está passando pelo que está passando? Ou mesmo quem cuida do doente tem essa indagação. Mas por que eu estou passando por isso? Capelão, por que eu estou sofrendo isso com a vida do meu esposo, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe? Naturalmente que essa resposta é uma resposta difícil de se dizer, porque muitas vezes as pessoas procuram uma justificativa onde não há. E é justamente para responder essa pergunta que Deus me deu esse texto que eu quero compartilhar com você. Senhor, quem pecou? Aqui em João capítulo 9, verso 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Então nós vamos compartilhar um pouco, de certa forma isso é uma teologia bíblica, uma teologia cristã, sobre o sofrimento, sobre a dor e tudo mais. Quando o livro de Jó foi escrito, isso na época dos patriarcas, Jó era um dos patriarcas, e muito provavelmente Jó foi um homem que viveu ou próximo ou antes do nosso pai Abraão, pai da fé. A Bíblia nos diz que já naquela época havia essa indagação teológica das pessoas, e por que não dizer filosófica? Porque quando a gente pensa, a gente está filosofando. A maioria dos alunos não gosta da disciplina de filosofia, mas filosofar é uma coisa que nós fazemos diariamente e muitas vezes nem percebemos. Essa pergunta é uma pergunta filosófica, essa pergunta é uma pergunta teológica. Ela quer dizer o quê? Senhor, por que fulano está sofrendo? Por causa do pecado que ele cometeu? Por causa do pecado que seu pai cometeu? Na época de Jó havia esse questionamento. Jó era um homem justo, a palavra de Deus diz, ele pecava como todo ser humano normal, sim, mas ele era um homem que tinha um temor de Deus, ele pedia perdão a Deus por ele e pelos seus filhos. Lá em Jó capítulo 1 a Bíblia nos fala isso. Mas em todo o sofrimento que ele passou, a Bíblia também diz que ele não pecou. Mas quando ele recebeu seus amigos que vieram para lhe confortar, no primeiro momento eles fizeram o certo. Eles ficaram do lado dele, em silêncio, sentindo a dor, chorando com ele, chorando com os que choram. E esse é o, digamos assim, o objetivo, e deveria ser o objetivo principal da capelania cristã nos hospitais. É chorar com os que choram, é estar ao lado daquele que está sofrendo, seja parente, seja paciente, sem muito falar, e mais escutar e mais estar dando apoio. Mas o fato é que aqueles amigos dali por diante começaram a questionar ele. Qual o pecado que ele cometeu para estar naquela situação? E aquilo, em vez de ajudá-lo, deixou ele cada vez mais triste, mais abatido, e aquilo só prejudicou ele em vez de ajudá-lo. Mas é interessante que mesmo assim, Deus transformou aquele mal dele, aquelas indagações que o machucaram, em bênçãos para a nossa vida e para a vida dele também.
Mas voltando ao texto de João capítulo 9, nos tempos de Jesus, a indagação ainda era a mesma. Eles estavam preocupados não tanto com o estado de saúde da pessoa, mas sim com o porquê que ela estava doente. E às vezes a gente também comete esse erro. Como seres humanos, temos um parente doente e nós começamos a ter esse questionamento. E muitas vezes nós mesmos, estando doentes, nós temos esse questionamento. O que eu pequei, no que eu errei para estar passando pelo que estou passando? A Bíblia diz, como nós lemos agora há pouco, que nem foi ele, nem seus pais que pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus, o poder de Deus. Ou seja, o objetivo do sofrimento na nossa vida, permitido por Deus, não dado por Deus. Irmãos, por favor, Deus dele, Tiago capítulo 1 diz, só vem o bem, não vem o mal. Não é Deus que nos dá as enfermidades. A Bíblia diz que Deus nos conforta, Deus nos socorre, Deus nos salva e Deus nos cura das enfermidades. Quem dá as enfermidades é os problemas genéticos, são as lutas dessa vida, são os acidentes, são as anomalias na natureza, na genética e, por que não dizer, o próprio diabo. Mas não necessariamente todas as enfermidades vêm do diabo. Direto ou indiretamente está relacionado a ele, porque todo mal provém dele. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim, isso é um demônio, isso é um diabo que está no corpo da pessoa fazendo esse mal, essa doença. Não, necessariamente não, irmãos. Existem diversas origens das enfermidades. Algumas delas são realmente frutos de possessão diabólica, mas muitas delas não são. Muitas delas são frutos de acidentes. Muitas delas são frutos de descuidos nossos como seres humanos. Algumas delas por questão genética, de descendência, e não necessariamente por maldição hereditária. Embora essa exista, está escrito na Bíblia que ela existe, quando nós entregamos a vida para Jesus, ela é cancelada, anulada em nome de Jesus, naquele momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Então, queridos, a origem da doença ou das doenças é diversa. A cura delas é uma só, é Jesus. E Jesus falou para ele, não importa quem pecou ou deixou de pecar, se foi o pai ou se foi os filhos. Importa que a cura vem de Deus, que a cura vem de Jesus. E como eu já falei em outros vídeos, que você pode ter assistido ou não, nessa série que eu tenho colocado diariamente, Jesus Cristo, ele vem para nos socorrer, para nos ajudar, e não para nos prejudicar. E ele não vem porque eu mereci ou deixei de merecer. Ele vem porque ele me ama. Ele te ama incondicionalmente. Queridos, uma coisa que é muito forte na minha vida, no meu ministério, quando eu era pastor de igreja e depois quando Deus me chamou para ser capelão hospitalar, eu tive a oportunidade de orar por muitas e muitas pessoas. Que eu tenho certeza, quando eu chegar na eternidade, na presença de Deus, além de Jesus e dos meus entes queridos que foram antes de mim, eu terei a oportunidade de rever muitas dessas pessoas que eu fui chamado para orar no leito de morte. E convidei essas pessoas a entregar a vida para Cristo, e a maioria delas, quase todas, infelizmente não todas, a maioria delas aceitou a Cristo, entregou a vida a Cristo. Não deu tempo de ir para uma igreja, ser batizado e tal, mas eu tenho certeza que está no céu pela decisão que eles tomaram ao lado de Jesus. E nisso eu vejo o amor incondicional de Jesus por mim e por você. E quando eu falo incondicional, é que ele não impõe condições para me amar. O que nós temos que saber fazer diferença é que Jesus, ele não impõe condições para me amar. Mas para abençoar, existem condições. E por que existem essas condições, queridos? Porque para que eu seja abençoado por Deus, eu preciso arrumar a minha casa primeiro. Lá em Josué, capítulo 1 até o capítulo 3, diz
que para que eles pudessem entrar na terra prometida, eles precisavam se santificar para no dia seguinte o Senhor fazer maravilhas no meio deles. Fosse passar o Rio Jordão a seco, fosse rodear Jericó e ela cair, fosse invadir a terra prometida, embora fosse prometida a eles, eles tinham desafios para conseguir essa terra. Então a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não tem condições para nos amar, mas para nos abençoar, Ele impõe condições. E quais são essas condições? Abandonar o pecado na nossa vida, para que Ele possa nos abençoar. Mas nesse caso em especial, que nós estamos falando aqui, que nós lemos agora há pouco, não é o importante quem pecou ou deixou de pecar. O importante é que Jesus Cristo veio para nos abençoar. Então, se existe algum impedimento, se existe alguma coisa na minha vida que precisa ser mudada para Deus me abençoar, eu preciso agora pedir perdão a Deus, clamar pelo sangue de Jesus, e o Senhor me perdoará e me abençoará. Ele, mais do que ninguém, tem interesse, junto com você, junto comigo, de me abençoar, de te abençoar. Mas eu preciso fazer a minha parte. Agora, quanto a quem, quando, como, a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nos lava de toda iniquidade. Então, é uma questão de pedir perdão a Deus e crer que o Senhor vai operar. Quem pecou, não importa. Não é isso ou quando pecou, ou como pecou, ou porque é por causa disso, né, que ele está sofrendo, o que você está sofrendo. Isso não importa mais. Importa que Jesus veio, como diz a Bíblia, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Deus quer manifestar as obras dele na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nessa oportunidade, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, a hora que você está vendo essa mensagem, esse vídeo. E ele veio para te abençoar. É lógico que todo pecado tem a sua consequência. E a Bíblia nos diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos pedir perdão. Mas lá em 1 João capítulo 1 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, queridos, não importa quando, como, de que jeito que isso aconteceu. O que importa é que Deus quer te abençoar. Vamos renunciar a tudo aquilo que desagrada ao Senhor e deixar que os rios de bênção de Deus sejam derramados em nossa vida. Só para você entender melhor, antes de nós orarmos, quando eu era garoto, juntamente com meus irmãos, nós íamos visitar à tarde, uma vez por mês, uma tia nossa chamada Alcidina, e quando nós chegamos na casa dela, ela fazia bolinhos de chuva. E nós amávamos o bolinho de chuva que ela fazia, que eram bolinhos às vezes salgados, às vezes doces, muito gostosos. Quando nós éramos levados também na casa de outra tia, a tia Amenaide, e essa por parte de mãe, a Alcidina por parte de pai, a tia Amenaide fazia num forno que ela tinha de tijolos no lado de fora da casa. Ela fazia esses pães caseiros, né? Pães caseiros que eu nunca mais comi iguais àqueles que ela fazia com tanto carinho, com tanto amor para nós. E tanto na casa de uma tia como da outra, quando nós íamos comer, a condição primeira, elas faziam com muito carinho para nós comer. E realmente nós sentíamos o sabor, o amor que foi feita aquela comida, a bênção, porque ambas eram cristãs. Mas elas diziam assim: você só pode comer depois da hora que você lavar as mãos. Não é que a condição era eu fiz esse pão para vocês lavar as mãos. Não, eu fiz esse pão para vocês comerem, mas vocês precisam lavar as mãos. Jesus não está jogando no seu rosto, na sua face, quem pecou ou deixou de pecar e o que você fez ou deixou de fazer. Ele quer te abençoar. E se existe alguma coisa que está atrapalhando,
nós vamos tirar em nome de Jesus. Nós vamos receber a bênção do Senhor agora, nessa hora. Ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, se existe alguma coisa que impede a bênção de Deus na minha vida, eu renuncio agora e eu peço perdão em nome de Jesus. Eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito a Ti. E eu peço que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Obrigado, Jesus. Senhor, abençoa teu filho, tua filha, meu amigo, minha amiga, que fez essa oração, para que ele possa, Senhor, ter na vida dele, como diz a palavra de Deus, Senhor, quem pecou não é quem pecou que é importante. É importante que Jesus perdoa pelo seu sangue. E a palavra de Deus nos diz que ele permitiu isso para que nele se manifestasse a glória de Deus. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória na vida dessa pessoa. Agora. Amém, Jesus. Deus te abençoe. E não fique perguntando quem, qual, quando, como. Creia que tudo isso está acontecendo para que você se chegando ao Senhor, em você, em nós, nos manifeste a glória de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.